Então, boa noite, alunos. Estamos aqui começando a aula de gestão ambiental. Hoje a gente vai falar sobre controle ambiental do ar. A gente está iniciando o nosso conteúdo do segundo bimestre e aí a gente está no nosso capítulo 3.1 e aí a gente vai falar então sobre controle ambiental do ar. Tá vendo a tela do meu slide, Adelson? Sim, ficou bem, professor. Tá ótimo aqui. Bem Tá, visualizado. beleza. Como introdução, existe uma preocupação com as condições atmosfera devido à influência não somente na saúde, por causa da poluição, como também no clima. Então, assim, quando a gente está falando dessa parte atmosférica, dessa parte de poluição atmosférica, existem duas preocupações que a gente tem que ter. Uma preocupação é na questão da saúde, porque a presença de poluição Só cortou um pouco só. na fauna e na flora. Tá me ouvindo? Deu uma cortada. O senhor estava explicando a respeito da influência da atmosfera, a questão da saúde, você entendeu? Aí cortou. Fiquei Isso. aí só. Tá, então a atmosfera ela influencia não só nessa questão da saúde, tanto de pessoas, mas também pode influenciar na vida, na questão ecológica, na questão da fauna e da flora, mas também a questão atmosférica também influencia no clima. Então, pode estar ocorrendo mudanças climáticas devido ao acúmulo de gás de estufa na atmosfera. E aí, por consequência do aquecimento global, também vai acabar influenciando na saúde. Então, por isso que existe a questão da emissão atmosférica. Então, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a gente tem essa listinha aí como os principais poluentes atmosféricos. Esses poluentes, eu peguei essa lista lá do nosso livro. Então, vamos aqui conversar um pouquinho sobre cada um. Então, primeiro são os aldeídos. Então, são compostos químicos resultantes da oxidação parcial dos álcoois e de reações fotoquímicas na atmosfera envolvendo hidrocarbonetos. Então, a gente tem esses aldeídos, a gente tem o dióxido de enxofre, é um gás tóxico e incolor que pode reagir com outros compostos na atmosfera, formando material particulado. Normalmente, essas moléculas que têm 3 átomos, elas são moléculas que são fortes para efeito estufa. A gente tem o dióxido de nitrogênio, é um gás importante para a formação do ozônio na troposfera, além de efeitos sobre a saúde humana, atua nas mudanças climáticas globais. Então, esse dióxido de nitrogênio também é um gás de efeito estufa. A gente tem hidrocarboneto, são compostos formados por carbono e hidrogênio. Ele pode ser gás, partícula fina ou até gotas, né? Pode estar no estado líquido. A gente tem esse material particulado, partículas sólidas, cujos componentes apresentam características físicas e químicas diversas. Esse material particulado é o que a gente chama popularmente de poeira mesmo. A gente tem pequenas partículas que estão em suspensão na atmosfera. A gente tem o monóxido de carbono, ele é um gás inodoro e incolor formado no processo de queima de combustíveis. Então, quando a gente queima alguma coisa, um dos gases que são emitidos ali na fumaça é o monóxido de carbono. E tem o ozônio. É um gás que não é emitido diretamente, mas é formado a partir de outros poluentes atmosféricos, como o dióxido de nitrogênio citado anteriormente. É importante a gente ter ozônio na atmosfera, ele ajuda a proteger a gente do raio ultravioleta, porém, se tiver a concentração dele muito grande aqui na superfície, aí ele não é um gás muito bom para a gente, por exemplo, respirar ele. O Então pode ser ozônio, considerado professor? como um poluente. O ozônio, né? O ozônio é importante Entendi. lá na atmosfera superior, aqui embaixo não é muito legal ter ele não. Entendi. O livro traz algumas fontes de poluição que a gente pode encarar elas como naturais e antropogênicas. Então, a gente tanto pode ter poluição que pode ocorrer naturalmente na natureza,
A primeira eu trouxe a queimada. A queimada poderia também estar na antropogênica, porque a gente acredita que até a maior parte das queimadas sejam por causas humanas, mas também ocorrem queimadas por causas naturais. Quando a gente está no período seco, qualquer raio, qualquer atrito ali pode gerar uma faísca que gera uma queimada. Segunda imagem aí está a representação de um vulcão, apesar da gente não põe ativos assim famosos, mas quando um vulcão em atividade é muito poluente que ele emite, muito mesmo. Então também está aí como essa parte natural. Que é o Se a gente vulcão, tem né, professor? lugares que tem muito areia, isso, vulcão. Se a gente está em lugares com muita parte de areia, por exemplo, a gente pode ter tempestade de poeira, que é nessa terceira imagem aqui que está também pode ser considerado como um poluente. E aqui eu coloquei fezes de animais, fezes, gases, etc., porque também a própria criação de animais ou humanos, esses gases que são emitidos, né, pela digestão dos animais, esses gases também podem funcionar como poluentes atmosféricos. Na parte da parte antropogênica, essas duas primeiras imagens aqui, elas parecem meio semelhantes, mas nessa primeira a gente tem uma indústria, então a gente já sabe, né, que a indústria ela é uma grande emissora, e essa segunda, ela é uma termoelétrica. Oi, Hein, professor? Se eu tirar pode uma falar. dúvida a respeito aí das fezes, esse aí, após ele, no caso, o animal dá o descarte dele, ele ainda emite gases devido à decomposição dele? Isso. Na decomposição, antes de decompor também, né, que tem a flatulência ali do animal, também é a emissão de gás. Se a gente pensa, de repente, numa vaquinha só é pouco, mas se a gente pensar que a criação de animais são muito grandes, a gente somar todas aí, a gente tem bastante. Ah, entendi. Então, no antropogênico quer dizer que é causado pelo homem, né? Então, uma imagem de uma indústria. Essa segunda é uma termoelétrica, então a termoelétrica ela utiliza de combustíveis fósseis, madeira, lenha para funcionar as caldeiras aí, então acaba emitindo essa fumaça aí pro meio ambiente. Essas, du essas duas termoelétrica, né? Ou Isso. indústria, qual que é o tipo de material que eles produzem para a humanidade, vamos dizer assim, a energia, aço, ferro, essas duas que apareceram aí, a primeira e a segunda. Não, a indústria pode ser qualquer tipo de indústria. Pode Ah, ser produção de entendi. alimento, pode ser de minério, pode ser qualquer tipo de indústria se tiver algum processo em que ela precise derreter alguma coisa, fazer uma combustão, uma transformação química, vai acabar emitindo poluente nessa transformação. E na Aço e termoelétrica, o ferro, no próprio. caso. Uhum. E como a indústria siderúrgica, por exemplo. E a termoelétrica, pelo próprio. O ponto de partida dela é isso, né? Colocar fogo em algum combustível e utilizar isso para movimentar uma turbina que vai gerar ali uma energia. Então, pode ser a gás natural, pode ser a petróleo, pode ter diversos tipos de termoelétrica e aí acaba emitindo poluente. Coloquei automóveis também aqui como um exemplo de emissões antropogênicas e a própria construção civil, ela também é uma emissora de materiais particulados, porque a própria demolição, o reviramento do solo, corte de materiais, demolição, tudo isso levanta a famosa poeira que não faz bem, né, para a saúde estar tá respirando isso daí, então é tratado também como um poluente, por isso que utilizar máscara é um dos EPIs aí no caso, né, para quem trabalha nisso daí. Então, justamente por causa que material particulado não é bom. Quem trabalha em depósito também, muitas vezes tem que usar máscara, porque está ali mexendo com material particulado de cimento, de coisas assim.
Então não pode estar respirando isso daí. O nosso livro ele traz uma imagem para ilustrar como que esse poluente vai para a atmosfera. E como que essa poluição vai se dispersar depende também das condições da atmosfera. Se a atmosfera está estável, que normalmente acontece à noite, a fumaça ela meio que vai se dispersando meio que uniformemente. Se a gente está com uma atmosfera instável, por exemplo, está ventando, que normalmente ocorre mais durante o dia, essa fumaça já não sai tanto assim só numa direção. Ela pode criar alguns turbilhões, pode gerar algumas coisas assim e ela sai mais dispersa. Às vezes, dependendo dos tipos de corrente de ar, a gente pode ter alguma massa de ar que segura a poluição embaixo, principalmente quando acontece algumas coisas de inversão térmica, ou dela não deixar a poluição ficar embaixo e só jogar ela para cima. Então, isso a gente E tem que levar em no, consideração as condições da atmosfera para saber como que vai ser. bom, agora ficou mudo, professor. Será que é minha internet? Aí voltou. Tá, o que você ia falar? Eu ia perguntar para o senhor, porque de uma certa maneira, independente da forma que o vento retorna, essa, assim, vertical, horizontal, acumulativa para baixo ou em turbilhão, ela vai se acumular na atmosfera, no final das contas, né? Que aí, de uma certa maneira, ela vai demorar, mais cedo ou mais tarde, ela vai acumular lá, né? Então, O senhor depende das condições, vai facilitar ou não a dispersão, né, dessa poluição aí. O nosso livro faz uma classificação de tipos de poluição em relação à espacialidade de onde ela ocorre. Então, a gente tem tipos de poluições que são locais, regionais e globais. Então, poluição local é aquela em que são verificados efeitos negativos em áreas próximas à fonte de poluição. Então, a gente classifica como, se a poluição acontece perto da fonte, a gente classifica como local. Então, uma própria fumaça naquele lugar já interfere na vida da pessoa. Então, a gente deu o exemplo agora há pouco da construção civil. Na construção civil, é, é um tipo de poluição local. Aquela poeira que está ali vai interferir em quem está ali perto. Então, seria um exemplo de poluição local. Nesse do meio aqui é a poluição regional. Então, a poluição já consegue ir mais longe um pouquinho. O livro traz o exemplo da chuva ácida. Então, quando a gente coloca alguns poluentes químicos na atmosfera, na hora que chove, essa água traz de volta essa. aí voltou. E aí, se muda o pH da água, isso pode gerar uma chuva ácida, né? Ela vai ter essa acidez devido à composição química dela. E aí a gente tem poluição de nível global, então pode afetar o planeta como um todo, que é normalmente gases de efeito estufa, né? Que você vai emitindo e o aumento de Aí voltou. Vou falar um pouquinho da parte de lei.
Então, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, tem uma resolução só para a parte da qualidade do ar. Então, a gente tem esse Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, que se chama PRONAR. Então, a ideia desse programa é tentar dar uma limitada, né, na emissão desses gases, tanto de poluição local, essa regional e global. Esse PRONAR ele previu medidas de classificação das áreas conforme o nível desejado de qualidade do ar. Então, para cada local, a gente tem um limite, né, de qualidade de ar que a gente aceita. E aí ele explica algumas medidas para monitoramento, explica no licenciamento ambiental, que foi a nossa aula passada, o que precisa conter, né, no licenciamento ambiental para poder ter esses níveis, né, de qualidade de ar aceitáveis. E aí tem essa resolução 03 aí que estabelece quais são os padrões, quais são os limites, né, de qualidade do ar que são aceitáveis. Inclusive, a primeira parte desse segundo bimestre, que vai ser justamente a interpretação dessa resolução. Então, depois que acabar a aula, você dá uma olhadinha lá, Adelson, para você ver essa parcial aí. Coloquei para entregar daqui 2 semanas. Ah, entendi. Bom, Sim, senhor. Tá me ouvindo, Jonas? Minha internet está meio ruim, Jonas, está meio que caindo. Mas é só esperar um pouquinho que ela tá oscilando, mas ela volta, tá? E aí a gente continua. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, senhor. Aqui tá nítido, tá bem, bem visível. Beleza. Então, a gente também tem alguns equipamentos, né, que é para fazer a medição da qualidade do ar. Coloquei mudo o microfone de vocês, tá? Porque estava vindo um barulho esquisito. Aí, quando vocês forem falar, só aperta de novo, aí pode falar normal, tá, pessoal? Então, equipamentos de medição de qualidade do ar, a gente tem equipamentos de vários tipos. Por exemplo, equipamentos passivos. Então, a amostragem ocorre naturalmente por um período de tempo definido, e esse equipamento de amostragem consta de um disco que contém um suporte absorvente que fica exposto ao ambiente. Como que acontece isso? Às vezes, esses equipamentos que são passivos, eles têm como se fosse um algodãozinho, um disquinho, e ele, quando passa o ar, esse ar interage ali com esse algodãozinho, que depois é levado para o laboratório, e aí você meio que consegue estimar, né, qual que é a quantidade de partículas, né, que você tinha naquele local. Então, mais ou menos é essa a lógica. A gente tem alguns sensores que são ativos. Então, ele meio que é uma bombinha de sucção que puxa o ar e faz esse ar passar dentro do sensor. Professor, aí... Oi, pode falar, João. Caso você pergunte alguma coisa, eu vou ficar em silêncio aqui. Na realidade, eu só estou escutando, que eu ainda estou chegando no serviço, eu estou ouvindo, eu estou no trânsito, tá? Eu estou assistindo a aula pelo celular no carro, tá? Beleza. Aí, chegando em casa, eu começo a interagir mais, tá? Eu coloquei mesmo para não perder mais tempo de aula. Não, tranquilo. Tranquilo? Obrigado. Não problema. E aí, então esse sensor ativo, ele é bem interessante, porque dentro dele ele tem, ele emite uma onda eletromagnética. Eu vou desenhar aqui como se fosse assim, ó. O sistema dele é mais ou menos assim. Ele vai ter uma vai puxar, e o ar vai entrar aqui dentro. E aqui ele tem um emissor aqui que emite uma onda eletromagnética.
Então, ele sabe o sinal que está saindo daqui e o sinal que está chegando aqui. E aí, as moléculas vão ficar aqui. Então, essa onda que ele emite, ela é absorvida por essas moléculas. E aí, ele sabe que tem que ter um valor X de moléculas que tenham amortecido, absorvido, né, essa onda eletromagnética para saber a diferença, né, do que chegou para o que saiu. Então, ele emite a onda, a molécula que está ali absorve um pouco dessa onda, então vai chegar uma onda um pouquinho mais fraca, então o sensor sabe se está bastante ou não. Então, é mais ou menos essa a lógica aí de sensores que são ativos. A gente tem sensores que são automáticos, então ele fica fazendo essas medidas aí numa frequência alta, e isso gera um volume grande de dados que depois podem ser analisados aí. Sensores remotos, quando a gente ouve essa palavra remoto, significa que o sensor está distante do local do poluente. Então, normalmente a gente pode considerar satélite. Satélite é um bom medidor de poluição de cidades, eles conseguem medir a parte de particulado, etc. E também tem o biomonitoramento, que se você ficar cuidando assim, prestando atenção no comportamento de animais, pássaros, plantas e etc., se você analisar eles, você consegue tirar informações de como que está a atmosfera de um determinado lugar. Então, você faz uma análise indireta. Em vez de analisar a atmosfera, você analisa a fauna ou a flora do determinado lugar e aí você vê como que está a situação ali nesse caso. Outra coisa legal que o nosso livro traz é formas de diminuir a emissão de poluentes por indústrias. E ele destaca lá esse tal desse filtro de mangas. Então, em processos industriais, as caldeiras costumam gerar partículas ou gases poluentes que costumam interferir na qualidade do ambiente e, por muitas vezes, até na segurança dos trabalhadores. E aí é que entra o papel do filtro de mangas. Então, essa manga é como se fosse alguns paninhos, alguns filtros, que ele é um material poroso. Então, quando esse gás vai passar, as moléculas maiores de material particulado ficam retidas e acaba passando somente o ar, né? o gás. Então, o material particulado fica e o que passa é o ar. E aí depois você consegue fazer a troca dessas mangas com o tempo, fazer a manutenção, e você vai ter ali um material seco ali, que só sobrou com uma parte de partícula que depois você consegue dar uma destinação. Aqui embaixo aqui, ó, tem uma representação. Então aqui tem entrada de ar poluído, ele não desenhou tudo, mas a gente pode imaginar que esse cano está puxando um gás de um outro lugar e tal. E depois vai sair esse ar limpo para outro lugar aqui também. E aí depois esse material particulado fica retido aqui nessa tal dessas mangas, que seria esse material poroso aí que vai reter esse material particulado. Então esse filtro é interessante por causa disso, porque ele diminui, né, a emissão desses materiais poluentes aí, principalmente por indústrias. Trouxe alguns exercícios que está lá no final do nosso livro para a gente discutir sobre. Então a gente vai resolver junto aqui, ó. 1. Analise os compostos químicos numerados a seguir e relacione a primeira coluna com a segunda. Então, esses são exercícios do nosso livro. E, para resolver, o ideal seria que a gente voltasse no livro e lesse lá, né, para a gente ver qual que é cada questão. Mas, como é um exercício, eu já vou fazer com vocês e aí a gente discute a resposta. Então, ó, é para a gente relacionar. Então, monóxido de carbono. A gente até comentou hoje, ó, que o monóxido de carbono ele é um gás inodoro e incolor e ele é formado no processo de queima de combustíveis. Eu até comentei isso com vocês. Então, essa última aqui é 1.
E aí a gente tem o material particulado e esse nitrato de oxigênio. Ó, vamos ler essa primeiro. Gás importante na formação do ozônio. Ozônio, pessoal, a fórmula dele é O3, ou seja, ele é formado de oxigênio. Então a gente pode colocar aqui, ó, o único que tem oxigênio é o 3, então a gente pode colocar 3 aqui. E aí, material particulado, formado por partículas sólidas de diferentes origens, proporciona problemas respiratórios. Então, esse segundo sobrou para material particulado. Então, a gente tem aqui letra E, né? Que é a que atende aí essa resposta aí desse exercício. Outro aqui, ó. Outro exercício, vamos lá. Várias metodologias e equipamentos foram desenvolvidos para detectar a quantidade de material particulado e de gases tóxicos presentes no ar atmosférico. Então, a gente tem vários equipamentos e vários jeitos de fazer essa medição. Continuando, elas permitem o controle do processo poluidor, o controle dos padrões de emissão, calcular fatores de emissões, testar as consequências causadas pelas mudanças de um processo, além de avaliar a formação de poluentes dentro de um processo. Assinale a alternativa que representa um método de monitoramento das emissões atmosféricas. Então, o único que é uma metodologia, né, um tipo de equipamento de fazer medição de emissão atmosférica, dessas que a gente viu hoje, é sensores remotos, né? Foi a única que a gente acabou vendo. Esses outros exemplos ali não foi nenhum que a gente viu hoje aí de exemplo, né, de monitoramento de emissão. Esse terceiro, ó, analise as asserções a seguir, bem como a relação proposta entre elas. Então, vamos analisar essas afirmações. A maior vantagem dos filtros de manga para a redução da emissão de poluentes é seu custo-benefício. Realmente, pessoal, esse filtro de manga ele é relativamente barato, porque ele só precisa desse material poroso aí que vai funcionar como um filtro. Por quê? Além de se enquadrar a todos os tipos de indústria, os filtros de manga ainda ajudam na redução de custos com o pós-tratamento do resíduo, já que ele gera um dejeto seco. Então é aquilo que eu estava falando, qualquer coisa que emitir particulado dá para você colocar esse filtro, e ainda sobra um dejeto ali que é que está retido na própria manga, que é facilmente de você fazer a manutenção. Então a resposta desse é a letra E, porque tanto a asserção 1 e 2 são verdadeiras, as duas afirmações estão certas, e a 2 explica a 1, né? Porque a 1 fala que é a vantagem do custo e benefício e da redução de emissão, e o 2 explica, né, por que ele é bom na questão do custo-benefício. Então, a parte conceitual da aula de hoje foi isso. Só reforçando, pessoal, que está postado, então, lá no portal de vocês, já a primeira parcial, né, que vai ser desse segundo bimestre. A parte teórica foi mais rapidinha, porque no dia de hoje também vai ser feita a vista de prova. Então, eu vou abrir a prova aqui agora e vou fazer a vista com vocês dois. Só vou abrir aqui. É só um momentinho. Eu estou abrindo. Só um momentinho, tá, pessoal? Estou colocando aqui já. Estão vendo o slide aparecendo na tela, pessoal?
Tô sim, professor. Então tá. Sim, tô vendo. Beleza. Vamos. Essas são as 4 perguntas, né, que foram postadas lá. E aí eu vou ler a pergunta e aí depois eu explico mais ou menos a resposta e o que eu esperava que vocês respondessem. Eu aleatorizei, tá, pessoal, lá na hora de postar, então não necessariamente apareceu nessa mesma ordem na hora de vocês fazerem. Tanto é que não tem questão 1, 2, 3 ou 4. Eu coloquei para ficar aleatório, então dependendo de como você lesse, né, ia ter ordens diferentes. Mas vamos começar com essa primeira, ó. O desenvolvimento sustentável é um conceito que se traduz num modelo de desenvolvimento global que incorpora os aspectos de um sistema de consumo em massa, no qual a preocupação com a natureza e a extração de matéria-prima é máxima. Resumindo, tem que consumir, mas sempre preocupado com a natureza. Então, isso seria um desenvolvimento sustentável. Você precisa consumir para desenvolver, mas tem que preocupar com a questão da natureza e da matéria-prima. Então, discorra com suas palavras. Então, primeira coisa aqui, pessoal, eu até coloquei em letra maiúscula, porque eu queria ver uma opinião de vocês, como engenheiros, né? O que vocês proporiam de um uso consciente de recursos naturais de atmosfera, solo e água? Se vocês repararem, toda a nossa unidade 1, que era falar sobre atmosfera, solo e água, e também nas nossas parciais, foi conduzido a disciplina em propor para vocês esse pensamento de vocês terem noção de quais tipos de poluição a gente tinha e sempre pensando assim, o que eu posso fazer para diminuir os impactos, para melhorar. Inclusive, a gente fez um seminário presencial que falou sobre isso. Eu passei o seminário sobre poluição de água para vocês também. Então, sempre foi voltado nisso. E nesse caso aqui, ó, eu pedi, coloquei assim, entre parênteses, para explicar isso com suas palavras. Então, se vocês depois lerem a resposta de vocês, vocês vão ver lá que se vocês simplesmente copiaram ou foram mais direto, que vocês responderam cada uma dessas questões. Então, eu pedi então, ó, explicar como a humanidade utiliza cada uma delas e quais práticas podem ser adotadas para que seu uso seja sustentável. Então, como vocês fizeram a prova em casa, então vocês tiveram todo o tempo para pensar, para fazer pesquisa, para ter ideia e apresentar um texto aí sobre isso. Uma atividade poderia até ser de pesquisa, mas que você depois apresentasse, né, a explicação com. Voltou? Estão me ouvindo? Voltou, agora voltou. Então, beleza. Vamos para essa próxima. Explique com suas palavras. De novo, com suas palavras. Princípio do poluidor pagador, princípio da prevenção e precaução, princípio da responsabilidade. Esse a gente falou explicitamente em aula. A gente tem vídeo e tem nos slides postados e tem no nosso livro. Vou até abrir aqui para vocês o dia que a gente falou sobre isso. Só para mostrar aqui para vocês aqui. Vou compartilhar a tela, só espera um pouquinho. Estão vendo minha tela? Sim, senhor. Então, essa a explicação desses princípios ocorreu na nossa aula 2.1. Nessa aula a gente já estava fazendo as lives. Estávamos fazendo o princípio da prevenção e precaução. Então, a gente tem que... quem está utilizando recursos naturais, ele tem a obrigação por lei de
ficou mudo, professor. Ah, voltou. Voltou agora voltou. O poluidor fala que quem polui tem a obrigação de indenizar, né, esses custos ambientais gerados pelas suas atividades. Então, está previsto na lei também que se você poluir, você tem que pagar. Da responsabilidade ele ficar com custo ou compensação ambiental pelos danos causados ao meio ambiente em decorrência de quaisquer atividades. Então, você se torna um responsável automaticamente a partir do momento que você está utilizando um recurso natural. Então, no poluidor pagador você é o ato, né, de você pagar, e aqui é o ato de responsabilizar a pessoa. E o último princípio que a gente viu foi da gestão democrática, ele fala da inclusão da população nesses processos de decisão, né, de como utilizar os recursos naturais. Então, se tem uma empresa altamente que está querendo se implementar na sua cidade, no seu bairro, a comunidade pode se juntar e os poderes podem consultar a população e ela escolher se você quer ou não que essa empresa se instale naquele lugar. Então, você tem direito também a que a empresa dê um retorno para a sociedade de como que ela está tratando os seus poluentes e coisas assim. Então, a sociedade tem direito, porque o meio ambiente é de todos. Não interessa se você é dono daquela terra, se você é dono daquele lugar que passa um rio. O meio ambiente é de todo mundo, e se você está usando o meio ambiente, você tem direito aí a estar incluso, né, nesse processo aí da gestão democrática. Com essa explicação que eu fiz agora, era meio essa que vocês deveriam fazer na explicação desse exercício. Os princípios e explicar com a palavra de vocês, né? Como que vocês estão fazendo essa interpretação. Tanto é que está escrito aqui na questão, né? Está escrito, explique com suas palavras. Beleza. Essa aí, oi, professor. Pode falar. Tá ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Eu só estou fazendo um comentário que eu fiz essa prova do senhor de madrugada. Aí teve algumas coisas que eu inverti. Eu não consegui enxergar, entendeu? Depois eu fui ver claramente que foi um erro mesmo, bem... Chegou a ser absurdo o erro meu. Eu que peço desculpa pro senhor aí, porque... Não, tranquilo, às vezes acontece mesmo essas coisas. Agora, continuando, a responsabilidade civil por dano ambiental tem natureza objetiva, conforme prevista na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e na Constituição Federal. Explique o que isso implica ao infrator e dê um exemplo. Então, o que significa que o dano ambiental tem natureza objetiva? Eu vou lá de novo pegar no slide que a gente falou sobre isso para ajudar na resposta. A resposta era bem mais simples por causa do conteúdo que o senhor mesmo passou, né, professor? Sim, foi tudo baseado nas aulas que a gente teve. Então, a gente está seguindo bem em cima do livro, né? Então. E eu não peguei esse início de aula, entendeu? Eu acredito que eu não vi essas... Não visualizei, eu não visualizei nem li essa aula, entendeu? Agora, igual hoje, que o senhor deu essa aula hoje, se eu for ter uma prova do senhor dessa aula que o senhor está dando aqui, eu vou saber. Eu postei tanto os slides quanto a live, né? Toda aula eu gravo e depois eu posto no meu canal do YouTube e compartilho lá no aula. Então, assim, até as aulas você perdeu... Pois é, eu perdi e não visualizei a aula do senhor. Isso aí foi uma falha minha, entendeu? Um erro meu. Entendi. Então tá. Vamos aqui. Então, na nossa aula 2.2, ela fala o que significa a responsabilidade civil e
qual que é a diferença da responsabilidade civil objetiva e da subjetiva? Então vamos lá. Responsabilidade do direito pode ser definido como a obrigação de se reparar um dano. Então, responsabilidade perante a lei, você ter a responsabilidade de alguma coisa, eles usam como definição que se você fizer um dano, você tem a obrigação de repará-lo. Então, essa é a primeira coisa, é a responsabilidade. Agora, qual que é a diferença de ser objetiva e ser subjetiva? Então, vamos lá. Responsabilidade subjetiva é aquele que, por ato ilícito, causar dano ao outro, fica obrigado a repará-lo. Na subjetiva, se você bate o carro, você vai ter o carro amassado, você vai ter a pessoa, a dona do outro carro, você bateu, então você vai ter meio que a prova que está ali e você foi a pessoa que causou, então a outra pessoa tem direito de que você seja responsabilizado e que repare o dano que você fez para outra pessoa. Isso seria responsabilidade subjetiva. Não é o caso de danos ambientais. No dano ambiental, a nossa responsabilidade ambiental ela é objetiva. O que isso quer dizer? Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza riscos para os direitos de outro. Então, você vai ser responsabilizado independente se foi você ou não, se acontecer um dano ambiental que esteja sobre a sua responsabilidade. Exemplo, a gente teve o desastre da represa. A gente pode responsabilizar o presidente da empresa judicialmente, não interessa se não foi ele que não fez a vistoria, não interessa se foi alguém que abriu uma comporta lá e estourou tudo, não tem explicação. Se o treco é seu, se você é o responsável, se está na sua responsabilidade, não interessa se foi outro, se foi quem que fez. Você é o responsável. Então, se você tem uma empresa, não interessa se um funcionário seu furou o cano e jogou um monte de dejeto no rio e poluiu o rio. Quem é o responsabilizado é você. Por isso que isso é bem interessante na questão ambiental. Então, não dá para você colocar a culpa no seu funcionário de que o funcionário não limpou o filtro e aí sujou tudo e emitiu mais gases do que o responsável. Não tem isso. Quem é o responsável é o que vai ter obrigação perante a lei de reparar esse dano ambiental. E esse dano ambiental pode ser por multa, pode ser por prisão, pode ser por depois ele ter que devolver para a sociedade determinada coisa. Então tem diversos tipos de sanções, que inclusive também essa questão de sanções criminais aí, né, foi um dos temas das nossas parciais, né, de falar quais eram os crimes ambientais e quais eram as sanções que poderiam ser impostas. Então, era isso que tratava essa questão da responsabilidade objetiva. Então, não tem desculpinha se você é um poluidor de querer pôr culpa nos outros. Você pode ter culpa ou não, se você é o responsável, quem vai arcar com o dano é você. Por isso que eu coloquei essa questão aí na nossa prova, porque ela é bem interessante por causa disso. Tá, vamos voltar lá no slide da prova. Justamente a última é essa que eu acabei de falar. Explique os tipos de sanções administrativas que podem ser impostas ao infrator ambiental e dá exemplo de cada uma delas. Então, vamos lá. Eu acho que essa aí eu me perdi, professor, eu acho. Eu acho que essa aí eu me perdi. Qualquer coisa eu abro sua prova aqui depois no final, se você quiser perguntar alguma coisa. Não, acho que eu me confundi nessa daí, eu coloquei uma coisa que não era, mas eu entendi que fosse, entendeu? Mas é porque eu li um artigo baseado em um determinado assunto, mas eu não peguei a apostila da aula, daquela determinada aula, que não foi visualizada, entendeu? Então eu errei também essa daí. Eu acredito que errei. Tá, vamos lá na CGC. Depois a gente conversa das notas. Tá aparecendo o slide?
Deu, agora deu. Então, eu pedi para dar exemplo, falar as multas e sanções e dar exemplo. Então, no nosso capítulo 2.2, também nesse nosso slide, que está aberto aqui da seção 2.2, estavam lá também listadas quais as multas e sanções que poderiam ocorrer. Então, ó, advertência, multa diária, apreensão de animais, produtos, instrumentos, apetrechos, que é o que normalmente acontece com o pessoal que, por exemplo, que a gente vê quem assistiu Fantástico esses dias, tipo, eles vão lá na madeireira, os caras estão desmatando ilegal, os caras tacam fogo de trator, taca fogo de tudo, não tem essa. Então, acontece destruição de equipamento porque é um tipo de sanção contra a pessoa que está usando. Suspensão parcial ou total das atividades, então se o que você fez é muito grave, você, inclusive, direito, né, de estar exercendo, né, essa atividade. Então, aqui tem um slide antes aqui também, ó. Também tem várias, ó, advertência, multa diária, suspensão parcial ou total, restritiva de direitos, demolição de obra. Então, tinha toda uma lista aqui e explicações de coisas que podem ocorrer com o infrator. Então, era por aí que eu queria que vocês explicassem na avaliação. Estão me ouvindo? Apareceu um sinalzinho vermelho aqui para mim. Ah, isso. Não, eu tô ouvindo o senhor, tranquilo. Tá. Eu tenho a prova de vocês aqui, se vocês quiserem. Eu não sei se apareceu para vocês os comentários que eu fiz em cada questão que vocês erraram. Chegou a aparecer isso para vocês? Eu acredito que eu vi, sim, professor. Mas o senhor tá correto, o senhor tava certo, eu errei mesmo. Professor, para mim não apareceu Oi? isso daí. Eu já até comentei com o senhor antes, o senhor disse que mandou para mim a correção, para mim chegou só a pontuação. Tá, eu vou clicar aqui de novo no liberar pontuação aqui, e aí conferem no e-mail que vocês cadastraram a prova. Sim. Vê se agora aparece o comentário. Caso não tenha aparecido, eu posso mandar, de repente, os prints para vocês no WhatsApp, ou se vocês não ligarem, eu posso mostrar aqui na... Tem problema não, professor. O senhor que... Você não liga do Adelso V? Não, imagina. E outra, a gente está aí para somar, e com erro que a gente vai aprender. Até porque eu falo de mim mesmo. Eu perdi muitas aulas, eu comecei bem tarde já as aulas, e eu tive problema de acesso ao portal logo no início aí da quarentena, então perdi muita coisa. Então, agora que eu estou me adaptando, já sei como é que funciona o sistema de avaliação. Então é isso aí, vivendo e aprendendo. Entendeu? Tá. Vocês estão vendo minha tela? De internet? Eu tô. Tô vendo. Então tá. Vou começar com a prova do Jonas, tá? Então, ó, Jonas, 650 de 1000 você tirou. Foi melhor que eu ainda. Mas depois nós vamos, aí, ó. Professor, depois nós vamos rever esses pontos. Não, Vocês foi melhor que eu, bem melhor que eu. Ó, esse primeiro do desenvolvimento sustentável eu considerei nota máxima para você, tá, Jonas? Achei que respondeu o que eu queria. A segunda, você tirou 200 de 250 porque você errou o princípio da gestão democrática. Eu coloquei aqui o feedback aqui, ó. O princípio da gestão democrática é esse que as pessoas elas participam do todo o processo. Você só colocou que um grupo de pessoas se tornam responsáveis por uma decisão, mas assim, essa pessoa não dá para saber se você falou se é a pessoa da empresa, do que é. Então, é a sociedade mesmo, são as pessoas da cidade, do bairro que tem direito perante a lei de participar desse processo aí. Entendi. Tá. Essa questão da responsabilidade objetiva, igual eu expliquei agora, esse texto que você colocou não explica o que significa essa natureza
objetiva, de você ser porque... responsabilizado independente de ter prova ou independente de realmente ter sido você a pessoa que foi lá e poluiu. Sim, eu entendi. Na hora que o senhor estava explicando, eu estava só ouvindo, é que na realidade eu não tive esse acesso a esse material que o senhor postou, entendeu? Eu ainda não Entendi. tinha esse Você acesso. estava sem acesso ao Lava? Sem acesso, depois que a Ana conseguiu resolver para mim, depois eu mando para o senhor o print, lá no meu portal, no AVA, inclusive tem todo o histórico Não, lá isso aí tudo que bem. abriu o chamado e fechou o chamado para resolver, entendeu? É que como eu Entendi. já tenho os 2 Mas anos assim, tendo ó, uma estudo... dica, quando acontecer essas coisas, se você tiver o contato do professor, pega no pé dele para ele te encaminhar as coisas, porque ele que dava para eu ter te mandado todos esses slides, tá tudo postado no YouTube, as aulas, que dava para você ter assistido. O senhor lembra que eu te mandei e-mail? Você foi um dos únicos que me respondeu. Para o senhor ter ideia, amanhã vai ter aula de um professor que eu já mandei 3 e-mails, nenhum ele me respondeu. Inclusive, até o e-mail lá do AVA eu mandei também não me respondeu. Se teve prova dele, eu não sei, porque não achei link, não para achei... coordenação. Pois é, eu já vou falar com a Ana, porque amanhã é a aula dele, vai que já teve prova, eu não tô sabendo. Entendeu? Provavelmente já teve, não sei. Pois Mas é. dedura, gente. Isso Eu aí, achei qualquer coisa que vocês têm de rolo na disciplina de vocês, ainda mais agora que os professores estarem bem presentes, né? Então, qualquer rolo que vocês tiverem, manda para a Ana lá, pega no pé. Eu achei Porque muito estranho. a Ana manda e-mail para mim às vezes meia-noite, mas ela tá lá respondendo os e-mails dela. Uhum. Mas tranquilo, professor. Manda ver aí. Vamos olhar aqui sua última aqui, ó. Era para explicar as sanções. Aí, voltou. Estão me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Voltou. Tá me ouvindo? Tá. Sim, voltou, sim. Eu tirei 50, porque você não falou os exemplos. Você até explicou certinho, mas eu achei que faltou dar os exemplos. Mas eu não quis tirar metade da nota, não. Só tirei 50. Agora ficou Tá, mudo. vamos que ler sua prova. Tá me ouvindo? Agora voltou. Tá me ouvindo? Sim, senhor. Tá Tô ouvindo. cortando. Tá. O senhor fala. Tá. Adelson, você quer ver sua prova também? Não, o senhor justificou bem lá no e-mail, eu entendi, dei uma lida. O senhor está correto, não tem nem o que questionar. O que foi, eu não estou dizendo que foi um erro, é o tempo que eu estava sem mesmo e fiz de madrugada e eu estava cheio de trabalho para fazer, entendeu? Então eu estava fazendo um de cada dia e esse um dia para fazer que atrapalha, né? Que você tem que voltar para ler e eu não tive tanto tempo para fazer a leitura, entendeu? Tá, mas assim, o primeiro bimestre, pessoal, só para não desanimar vocês, vocês fizeram? Delcio fez. Oi, Ciências agora eu parciais, tô fizeram? ouvindo. É, eu fiz. Então, Não, mas assim, o deixa eu segundo falar. bimestre, ele vale mais nota. Então, assim, Mas, é só fazer um pouquinho mais certinho que vocês passam direto, sem dor de cabeça. você sabe que me deixou mais chateado, na verdade mesmo, falando de coração, é porque essa parte de gestão ambiental, gestão de geologia, de mecânica do solo, eu sou uma pessoa de muita consciência, entendeu? Porque isso aí sempre tá no meu trabalho, no meu dia a dia, desde uns 10 anos. Então, assim, teve matéria mesmo esse semestre que eu nunca tinha visto, eu só tinha prática, mas não tinha teoria. Eu fui melhor do que. Eu me saí melhor do que do senhor, isso aí já faz parte do meu dia a dia desde há 10 anos atrás e eu acabei errando, entendeu? Mas isso foi um erro Eu acho que o meu. seu esquema é só a gestão dos seus tempos, do seu tempo, do seu horário e tal. Semana Ah, se passada eu mesmo for... você já faltou aula. Semana passada eu Mas, dei aula para Letícia.
praticamente a aula inteira ficou só eu e a Letícia semana passada. Hoje, para se Então- ter ideia, para não perder a aula, até fui bem objetivo, falei pro professor, aí Assistiu no carro, né? eu entrei na chamada dentro do carro, na Miguel Sutil, e vim embora ouvindo. Justamente por essa questão de presença e para não ter mais problema. Porque, por exemplo, se eu for pedir ao professor dar uma ajuda em alguma coisa, a gente tem que esforçar de algum modo. Então tem que mostrar interesse aí, até para a gente ter uma certa ajuda. Então, né? aí mais vocês dois que não assistiram a aula inteira semana passada, pessoal, tá tudo no AVA. Termina a aula, eu baixo, eu no YouTube dá pra... Estão me ouvindo de novo? Tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Vocês- Agora ficou mudo. Mas beleza, Agora pessoal, tá- eu vou encerrar por aqui. Então, a internet hoje não está ajudando. Vou Tá encerrar por oscilando aqui e aí bastante, né? qualquer dúvida, A parcial seu tá na 3.1, né, professor? qualquer dúvida vocês... Eu falo no WhatsApp lá com o senhor. Então tá, estão me ouvindo? Então eu vou encerrar a aula. Sim. Tudo bem, beleza? A minha internet hoje não tá ajudando muito. Tá ótimo. Então beleza, pessoal. Obrigado, Boa noite. professor. Então tá. Boa Valeu, noite. boa noite. Tchau.